Que a doce e serena paz do Cristo possa alcançar a todos nós nesse momento, todos nós que nesse momento passamos uma certa dificuldade de não podermos estar juntos na casa espírita, mas também agradecermos a oportunidade dessa tecnologia fantástica que nos faz estarmos próximos, mesmo distantes. O estudo de hoje, como já leram, é do Céu e Inferno, capítulo 8, e a Lei de Talião. Um estudo profundamente introspectivo, profundamente, vamos dizer, difícil até de ser feito, mas contamos com a presença dos amigos espirituais que possam nos intuir e passarmos o que há de melhor. Antes de começarmos o estudo, nós vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. É do capítulo 15 e o item 3. Eu não vou ler todo o item 3, porque é muito grande, então só vou ler uma parte para a gente não perder muito tempo. Que diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam. Amai vossos inimigos. Perdoais as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai primeiro a vós, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não se cessa de recomendar, e do que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Jesus, porém, faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. Vamos unir os nossos pensamentos, agradecer a Jesus essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui juntos para estudarmos mais uma vez esse livro belíssimo que é o Céu e o Inferno. Que tu possas, Senhor Jesus, nos auxiliar, a todos nós, nesse momento de dificuldade que estamos em casa, e que seja o nosso querido Clarencio, patrono de nossa casa, a nos proteger. Que a tua paz, Jesus, nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. O capítulo de estudo é o capítulo 8 e é a Lei de Talião. A lei de Talião é complicado porque na doutrina espírita nós estudamos muito a consolação e por vezes nós não falamos sobre a necessidade da reparação. Eu não vou ler essa parte do Evangelho porque é muito forte, porque é um companheiro que foi enterrado vivo. Ele teve a sua problemática, o nome dele era Antônio B., era ele escritor, e ele morreu, foi enterrado vivo, como eu disse, em 1850, e foi evocado em 1861, ou seja, 11 anos depois. Por quê? Porque 15 dias depois do enterro, por uma questão lá de material, eles tiveram que desenterrar para verificar um determinado objeto. E quando desenterraram, exumaram o corpo, viram que ele realmente não tinha morrido. Ele estava numa situação, estava de outro modo, uma situação muito difícil dentro do caixão. Depois vocês leiam, porque é muito forte a narrativa dele evocado. E o interessante é que é tão forte a narrativa dele que teve que o espírito Erasto auxiliá-lo e passar as informações do que tinha acontecido com ele.
E aí Kardec faz uma pergunta muito interessante a ele. A primeira pergunta que Kardec coloca é por que ele, sendo um homem de bem, teve uma morte tão terrível? Porque, convenhamos, ser enterrado vivo é realmente uma das mortes mais difíceis de nós compreendermos. E ele responde que, mesmo ele tendo sido bom, numa encarnação anterior, ele tinha feito a mesma coisa com a esposa dele. Ele tinha enterrado a sua esposa viva. Então, nesse caso, né, a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, se fez presente. Porém, Erasto dá uma nota, uma comunicação, uma complementação à comunicação, dizendo que essa situação é muito rara. A esposa dele, a esposa dele que tinha sido enterrada, ela já tinha perdoado aquela situação. Mas ele, né, o Antônio, ele queria aproveitar esse exemplo cruel a fim de suportar com paciência os sofrimentos morais e físicos de todas as misérias da terra. Diz Erasto para a gente. Deus é justo e só faz o bem. E a gente tem que tomar, analisando isso, a gente vê que, eu sempre digo que, brincando obviamente, que a misericórdia de Deus ela é infinita. Porém, né, na consciência de cada um de nós, no caso, nosso companheiro, ele pediu esse resgate terrível para poder se adiantar na reencarnação. Mas, como eu estava dizendo, né, nós temos um crédito muito grande com a justiça de Deus. Deus dá a cada um de nós a possibilidade de quitarmos as nossas dívidas com parcelas muito pequenas. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá para nós nos movimentarmos e nos melhorarmos. A gente vê uma coisa muito interessante, né, nessa situação difícil, porque toda situação difícil, né, de nós estarmos recrutados, nós vemos recrutados não, nós estamos, né, afastados uns dos outros. Essa dificuldade, nós temos que ver o lado positivo. E o lado positivo são as mensagens dos companheiros. Nossa, recebemos tantas mensagens dos companheiros da Casa Espírita, da Casa de Clarencio, dando-nos força, dando-nos apoio. Nós, mesmo separados, estamos tão unidos. E uma mensagem que chegou e me chamou muito a atenção foi a mensagem que a Marília deu para todos nós, mostrando que a espiritualidade, os companheiros que lá se encontram, estão juntos. E isso nos dá um alento, por quê? Porque estamos pagando as nossas dívidas, as nossas dificuldades, e nós estamos juntos, juntos como estamos agora. Estamos reunidos nesse ideal de ser espíritas. Jesus disse para a gente, né, que nós seríamos reconheceriam os seguidores dele por muito se amarem, os discípulos dele por muito se amarem. E a gente percebe que mesmo na distância, nós estamos nos amando muito. Cada vez, cada segunda-feira, cada quarta-feira, cada sábado, eu assisto todas as palestras, coisas que nós não fazíamos, porque não iríamos todos os dias e não podíamos, né? Hoje mesmo, nesse estudo do Céu e Inferno, às segundas-feiras de tarde, eu tenho que trabalhar, então não poderia ir no centro. E hoje eu tenho a grata satisfação de participar com vocês dessa felicidade, de estarmos juntos, falando de doutrina espírita, de estarmos juntos. E esse comentário, né, de Marília nos traz essa informação, se vocês não tiverem a oportunidade de ter assistido, assistam no canal, onde todos estão juntos nesse ideal de ser espíritas. E a dificuldade de ser espírita. O que é ser espírita? E aí eu tenho para vocês esse livro maravilhoso chamado Coragem da Fé, de Dr. Bezerra de Menezes, que diz que para nós, na lição 6, que ser espírita
Lição 6, ser espírita. E diz assim pra gente: filhos, ser espírita é a oportunidade de vivenciar o evangelho em espírito e verdade. O seguidor da doutrina é alguém que caminha sobre o mundo, mas consciente de seus erros que de seus acertos. Por esse motivo, pela impossibilidade de conformar os interesses do homem velho com os anseios do homem novo, ele quase sempre deduz que professar a fé espírita não é tarefa fácil. Toda mudança de hábito, principalmente daquele que esteja mais arraigado, impõe à criatura encarnada sacrifícios inomináveis. O rompimento com o eu é um parto laborioso, em que não raro, sem experimentar inúmeras recaídas, o espírito não vem à luz. O importante é que não vos deixeis desalentar. Recordai que para o trabalho inicial do Evangelho, Jesus requisitou o concurso de 12 homens e não 12 anjos. Talvez o problema maior para os companheiros de ideal que se permitem desanimar ante as fragilidades morais que evidenciam seja o fato de suporem ser o que ainda não são. É a humildade que cada um de nós necessita e que tão bem Dr. Bezerra de Menezes nos mostrou, nos colocou. E diz assim no final da mensagem: a aflição que Jesus bem-aventurou é aquela que experimenta quem se opõe a caminho, quem se põe a caminho e não descansa antes de concluir a jornada. Filhos, apesar dos percalços externos e de vossos conflitos íntimos, aceitai no Espiritismo a vossa melhor chance de redenção espiritual. E isso desde o começo das vossas experiências reencarnatórias. Olha que coisa belíssima! É através dessa doutrina maravilhosa que nós temos essa oportunidade de repararmos, de pagarmos as nossas dívidas, não com olho por olho, dente por dente. Fazemos, teremos que sofrer. Não. No caso do estudo da noite, do dia ou da manhã de hoje, da tarde, que é quando é feita a palestra, a lei de Talião ocorreu, ele enterrou a esposa viva, ele também quis ser enterrado, por uma opção dele. E, como disse Erasto para nós, raríssimo, mas nós temos que nos conscientizar que teremos que quitar a lei, porque muitos erros nós cometemos. E para nós repararmos isso, se faz necessário o quê? Essa consciência que o Dr. Bezerra de Menezes coloca para cada um de nós, essa importância de nós nos modificarmos. E como nós nos modificamos? Dia a dia. É essa a grande vantagem que a doutrina espírita nos dá. É essa modificação que nós temos que fazer. E o Dr. Bezerra também coloca uma coisa muito interessante, falando sobre esse desafio da modificação, de como nós devemos nos modificar. E ele diz na lição, também do mesmo livro, Coragem da Fé, e ele diz na lição 10, da Revelação, ele diz assim: o maior desafio para o homem não se constitui na conquista do cosmo ou no pleno conhecimento das leis que regem o mundo material. O seu maior desafio é a conquista de si mesmo, no domínio mais amplo das próprias emoções e dos pensamentos que se originam em seu mundo íntimo. Olha que coisa belíssima. Não é na busca do cosmo, é na busca do eu. Por isso que a doutrina espírita é tão valiosa para cada um de nós. É nós nos conscientizarmos do que somos. E aí, sabendo o que somos, nós podermos escolher entre o homem velho e o homem novo, a mulher velha ou a mulher nova. E essa modificação vem com o quê? Vem com os ensinamentos de Jesus. Temos consciência da lei de Talião. Temos que reparar todas as dificuldades. Então, a partir de agora, que nós não façamos mais dívidas.
que a gente consiga nos melhorar, nos transformar, como diz Kardec para a gente, que é o verdadeiro espírita, é se esforçar. E a gente vê através dessas mensagens, né, da internet, como cada um de nós está se esforçando. E não compete a cada um de nós julgar o outro. Nós temos que julgar a nós mesmos. Eu assisto cada palestra de cada companheiro, as dificuldades nas gravações, as dificuldades em tudo. Mas a gente tem que verificar as coisas boas. O que cada companheiro traz de bom para cada um de nós. Nessa lição terrível de hoje, que é um exemplo terrível da lei de Talião, de ser enterrado vivo, a gente tem que buscar o exemplo maior de o que nós devemos fazer. A companheira que foi enterrada já o tinha perdoado, mas ele não se perdoava. E ele pede, ele é um homem bom, é um escritor na encarnação, teve um mal, foi enterrado vivo, uma coisa muito difícil que atualmente pode acontecer por causa do avanço da medicina, e ele foi enterrado vivo e sofreu no enterrado. Né? Ele conta, ele narra o sofrimento dele, que nós não vamos narrar aqui, porque o ideal nosso é, sabedores da lei de Talião, nos modificarmos, fazermos a coisa mais importante que a doutrina espírita nos coloca, fazer o bem, sermos bons. Temos o exemplo que Jesus nos dá sempre. E é esse exemplo que a gente deve se pegar para, através dele, nós nos melhorarmos. Cada um de nós tem a sua dificuldade. Uma dificuldade agora que nós estamos compartilhando é essa dificuldade de termos que ficar em casa, de não irmos para o nosso Clarencio, nosso centro espírita, mas é uma boa oportunidade de nós vermos que não estamos sozinhos. Fico imaginando, numa época de outras pandemias, na gripe espanhola, como devia ser difícil, porque hoje nós podemos nos comunicar, nós podemos nos ver, e naquela época não sabíamos nada, não tínhamos informação de nada, as pessoas morreram e nós ficávamos sem saber. Hoje não, nós temos a televisão, nós temos a internet, os meios de comunicação, e a gente tem que saber utilizá-los, porque tudo na vida temos as coisas boas e as coisas ruins. Que a gente possa escolher essas coisas boas, seguir em frente. Erramos, temos a dificuldade, não importa. Nós temos a oportunidade que Jesus nos deu através dessa reencarnação. E nós temos que nos melhorar, tropeçando, caindo. Me faz recordar Chico Xavier, quando perguntam a ele sobre cair, né? No correr de sua vida, ele disse que não conseguia, ele não poderia cair. E aí todos ficam perplexos, dizendo que ele era orgulhoso e tudo, e ele continua: não posso cair porque eu me arrasto. Se nós tivermos a consciência de que todos nós estamos nos arrastando, é bem provável que através desse pensamento a gente não caia, que possamos ver essas dificuldades como uma alavanca para nós crescermos, para nos melhorarmos. Que essa mensagem, né, caia nos nossos corações, essas dificuldades caiam, esse exemplo do nosso companheiro no livro, caia sobre nós como uma oportunidade que nós temos hoje de não um sofrimento absurdo, mas um sofrimento. E que através desse sofrimento a gente possa crescer, a gente possa ser espíritas, como o Dr. Bezerra de Menezes nos colocou. A saudade é muito grande. A saudade do trabalho, a saudade dos companheiros, de dar o passo, de ouvir palestras, nos vermos. Porém, já imaginaram a felicidade que será quando tudo isso passar, porque vai passar. E quando passar, nós teremos a oportunidade de nos reencontrarmos maiores, crescidos, com conhecimento de si mesmo. Vamos aproveitar essa oportunidade para crescer,
Essa é a mensagem da lei de Talião, de Kardec, para todos nós, que possamos aproveitá-la e crescermos juntos e separados, mas isso passará e estaremos juntos de novo. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus essa oportunidade maravilhosa de termos a doutrina espírita para nos consolar, nos auxiliar, nos fortalecer nesse caminho do bem. Ajuda, Senhor, a todos aqueles que se encontram na dificuldade. Ajuda a todos aqueles que ainda estão contaminados com a Covid-19. Que a tua paz, Senhor, que a tua luz recaiam sobre todos esses companheiros e companheiras para auxiliá-los sempre nesse processo que todos nós estamos vivenciando. Que seja em nome do nosso querido Clarencio, patrono desta casa maravilhosa, que seja em nome de Dr. Bezerra de Menezes, mas acima de tudo, com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por encerrado esse momento de estudos. Que a tua paz, Jesus, permaneça com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.